crianças e depois Deus me chamou nesse ministério. Eu tenho viajado bastante, feito parte da equipe da CPAD, trabalhando com casais. A gente passa por provas, dificuldades, mas Deus quer nos capacitar e nos preparar, né, pastor? Então, assim, estou imensamente alegre. Quero parabenizar os jovens e os adolescentes daqui. Vocês estão de parabéns. Não estou falando só para jogar confetes, mas vocês cantam bem. Essa representação muito linda. E eu vou estar falando um pouquinho sobre drogas. Eu acho que tem tudo a ver com o contexto. Primeiro, eu quero dizer para os irmãos assim, irmãos, eu não vou pregar, né, pastora Evelina? Eu como psicóloga, para quem me conhece, se chama ele já conhece, sou psicóloga, terapeuta de casais, de família, trabalho com crianças, adolescentes e adultos. E hoje eu vou estar, na verdade, irmãos, falando alguns aspectos e trazendo exemplos. Eu trabalhei 7 anos com dependentes químicos. Hoje eu não trabalho diretamente na clínica, na instituição, mas atendo ainda muitos dependentes. E pasmem, às vezes pessoas, como mostrou a dramatização aqui, que às vezes estão dentro da igreja e se deixam levar e acabam, infelizmente, indo para esse caminho. Amém? Agradecer a Deus por, apesar de todos os processos, porque o carro quebrou, entrou água foi parar no tanque de combustível, um monte de coisa. Eu peguei outro carro emprestado e vim. E graças a Deus aqui estou, né? Deus guardou. Então, irmãos, eu vou iniciar falando com vocês. Eu vi a jovem que estava cantando com os adolescentes falando assim: eu não sou mais adolescente. Aí eu fiquei pensando, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quem tem menos de 24 aqui? Menos de 24 anos. Quero dizer para vocês que, do ponto de vista psicológico, você é considerado um adolescente. Todo mundo se assusta, não é assim? Nossa, porque fala assim, já tem 17, já sou moço, já sou moça. Por quê? Como que nós consideramos que você saiu da adolescência? É todo um processo. Você vem no primeiro momento o quê? A puberdade. O que é a puberdade? Mudança corporal. Então as meninas nascem os peitos pubianos, no caso dos meninos, né? Também os peitos pubianos e aumento da voz, a barba, toda essa mudança corporal, a menina menstrua e é o momento que fala assim, olha, pode engravidar. Esse é um processo da puberdade. Aí, nesse processo, inicia-se junto a adolescência, mas você não nasce adolescente e fala assim, acordei, hoje eu sou jovem, eu sou mais adolescente. É um processo. Antes, o que acontecia com vocês? Vocês eram crianças, passaram para a puberdade e foram para a adolescência. A adolescência, ela se estende mais ou menos até 24 anos. Porque é considerado que saiu da adolescência quem já tem toda mudança corporal, já tem uma vida profissional estável, se sustenta, já tem um relacionamento estável, psicologicamente passou por todos os processos. Então, assim, muitos aqui ainda concluíram faculdade, não tem uma vida profissional ainda e não tem uma vida amorosa estável. Então, a partir desse momento é considerado que saiu da adolescência e entrou-se na juventude. Ok? Então, que bom. Sinal que vocês são jovens adolescentes. Vamos lá. Então, eu quero estar falando, deixa eu só criar aqui. Porque ainda para ajudar, está perguntando para a mulher do pastor. O cabo do meu notebook ontem começou a não estar conectando e não estar carregando. Então, não consegui nem baixar outras coisas que eu queria. Mas, vamos lá. Drogas. Todos vocês já ouviram falar, e a gente ouve falar, e tem campanhas. Por que será que tantas pessoas ainda, né, pastora Agripino, vão para o caminho das drogas? E como eu disse para você, às vezes até pessoas que são jovens, que sabem, que os pais orientam. Eu trabalhando nessa clínica por 7 anos, era uma clínica mais especificamente para homens, ali era só homens, e eu pude observar que 95% para você tinha uma dificuldade com a figura paterna. O que é isso, meu querido? Não é que não tinham os pais, alguns não tinham, outros até tinham, mas eles não conversavam, não sabiam se relacionar, ou quando se conversava, se falava, era algo muito superficial, não tinham vínculo, não tinham afeto. E muitos por carência emocional, tristeza, sentimento. A gente costuma dizer que a droga ela
quê? Com o objetivo de tampar algum buraco, alguma sequela, algum trauma. A pessoa que está dando conta, ela se droga como uma forma de falar assim: eu vou ser liberta, eu vou ser feliz, eu quero a minha liberdade, eu não quero saber essa coisa de igreja, às vezes quando é crente, porque igreja é chata, é tudo bando de careta, é isso aqui. Engano. Porque quem vai para as drogas se aprisiona. E como mostrou a dramatização ali, o quanto aquela jovem tentava ir, né, e ali na dramatização, o inimigo de nossas almas aproveita da fraqueza, usa as pessoas no ambiente, como vocês todos já sabem. E ali aquela jovem tentando sair, é assim, é um desespero o usuário de drogas. E uma vez usuário, dependente para sempre. Ele pode não fazer mais uso, mas ele é dependente para sempre. Ele pode estar 20 anos sem usar, mas ele é dependente. Então, se ele provar, ele experimentar, eu vou contar depois vários episódios que eu atendi no consultório. Então, é considerado drogas, toda substância lícita. Perdão. Ou ilícita. Quando eu digo, é assim, vamos lá. Loiros, tem que dar um desconto, né? Deixa eu só. Então, droga é toda substância lícita ou ilícita. O que eu quero dizer com isso? O que são drogas lícitas? Vamos lá, jovem. Adolescentes, o que vocês entendem por drogas lícitas? Cigarro e álcool. É a droga lícita, a gente sabe que para nós, como cristãos, não. Mas assim, o mundo aí fora coloca. E alguns psicotrópicos. Irmão Valquíria, mas é assim, quando a pessoa precisa de uma medicação, ela vai tomar sim, sob prescrição médica, aí controlar. Tem que tomar muito cuidado depois que eu estou falando sobre essas drogas ilícitas, medicações, que tem pessoas que fazem uso dela indiscriminadamente para emagrecer, para isso e para aquilo, e causa alguns efeitos, sim. Porém, por isso que precisa de um acompanhamento médico. A irmã é contra? Não. Tem pacientes que encaminham para o psiquiatra que há uma necessidade, porém, sempre com acompanhamento. Porém, o que aconteceu? Por muito tempo, houveram muitos jovens, e principalmente com essa ditadura do culto, a beleza, o corpo, isso aqui, do corpo magro, muitos jovens começaram a usar algumas medicações, por isso que muitas delas hoje são só com prescrição médica, porque usavam de forma indiscriminada. E aí você fala, e daí? É só estar usando com a função de emagrecer. Mas tudo que não é para o que você precisa, para aquilo que você tem necessidade, você pode estar agredindo o seu corpo. É interessante dizer que eu observo muito no meu consultório, jovens, pessoas que às vezes tomaram remédios com a função de emagrecer sem prescrição médica e começaram a ter surtos. O que é surtos? Quem sabe o que é surtos? Você já ouviu falar surtou? Já? O que vocês entendem com surto? Meio louca? Por aí. Exatamente. Sai da realidade. Ou assim, não necessariamente ficar louco, menindete que não conhece, mas nesse aspecto, a pessoa começa a achar o máximo. Por exemplo, já peguei casos de mulheres casadas que começaram a fazer tratamento assim, de repente não quer mais o marido. Porque começa a mexer no sistema nervoso central, começa a se achar poderosa, acha o máximo e fala, agora eu sou o máximo, isso e aquilo. Depois, e aí você vai perceber esse processo tomando medicação. Só para vocês terem uma ideia, certo dia tinha uma irmã da nossa igreja lá em São Paulo, não aqui de Sorocaba, mas lá de São Paulo, esposa de um pastor, uma pessoa seríssima, pessoa muito bacana. Eu atendi o filho dela, ela me ligou desesperada do estacionamento de um shopping. Valquíria, eu estou desesperada, estou pensando em me matar. Aí você vai dizer, o que leva uma pessoa, esposa de um pastor, uma mulher crente, temente a Deus? Aí eu fui, chamei, falei, venha pra cá, Sorocaba, que eu quero te atender. Aí veio ela, o marido. Aí eu descobri que um desses médicos, como em toda profissão, gente séria ou não, deu receita dupla, uma no nome do marido e uma no nome dela. Aumentou uma dosagem da medicação que ela queria emagrecer, e aquilo estava causando uma depressão terrível nela. Quando eu falei, olha, esse remédio, inclusive alguns
essas medicações. Esse, inclusive, na época eu já sabia que tinha alguns efeitos. Eu falei, olha, ele tem efeitos terríveis, procura um outro médico mais sério. E ele já está proibido, já era proibido nos Estados Unidos e na Europa, aí foi proibido no Brasil. Então, assim, não está dizendo que não pode tomar remédio para emagrecer se precisar. Sim, o médico sério e na hora certa, não sei. Então, droga é toda substância lícita ou ilícita, segundo a Organização Mundial da Saúde, introduzida no organismo que prova alterações no funcionamento. Drogas psicoativas são aquelas que alteram o sistema nervoso central, principalmente as consciência, as funções cognitivas, como memória, atenção, orientação. E aí vamos mais adiante. Depois eu vou estar falando com vocês sobre exatamente isso. Fatores que contribuem para o uso da droga pelos jovens. Primeiro, fatores sociais. A sociedade, a cultura, a família, o grupo de amigos e colegas. A família tem participação fundamental na constituição da personalidade através do adolescente. Poderá entrar ou sair das drogas. Existem pais que desde cedo ensinam os filhos a se drogarem. Ensinam a tomar álcool, automedicam como antiespasmódicos, analgésicos, etc. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Existem pais que ensinam os filhos a se drogar. Sabe aqueles pais que às vezes até são evangélicos, pastor? Mas quando vai na casa dele, tem um barzinho lá, com aquele litrinho de vinho, de uísque. Não, mas ali é quando vem o diretor da empresa multinacional, ali é quando vem o diretor do banco, aí o filho começa a olhar e fala assim, nossa, essa bebida está no lugar que está, que meu pai nem toma, mas gente importante, gente toma. E o que o filho começa a acreditar que aquilo é bom. E aí, o que acontece com tudo isso? Vai levando o filho. Outras questões são o seguinte, o filho tem uma dorzinha. Qualquer dor já dá um remédio. Não ensina o filho a tolerar a frustração. Bom, que você está dizendo então que a gente tem que sentir dor? Não, não é isso. Porém, existem pais que da medicações tem a ver necessidade. Certa vez, quando meu filho estudava, tinha uma médica. Ela dizia assim, meu filho é muito agitado, então eu dou um calmante para ele. O menino tinha 7 anos. Ela era uma psiquiatra. Eu dou um calmante para ele porque eu quero que ele fique sossegado, assim ele não me dá trabalho. Infelizmente, há 2 anos atrás, meu filho está com 16, acho que mais ou menos 2, 3 anos atrás, esse moço morreu. Por quê? Foi um acidente em que ele foi correr de bicicleta lá. Não estou dizendo que foi necessariamente isso, mas vai que essa mãe dá uma medicação e esse rapaz não perde. O que fala lá? Capacidade de atenção, capacidade de concentração e tudo mais. Tudo isso em decorrência dessas questões. Então, os fatores sociais que levam o jovem, o adolescente ao uso das drogas, a cultura, os amigos. Hoje é comum, vocês sabem o que eu digo, na escola de vocês deve estar cheio, você conhece. Quem aqui conhece alguém, ouviu, ou que usa drogas? Sem medo. Todos. Isso é uma realidade, é uma epidemia hoje, mundial. Não é só questão do Brasil. E vocês sabem por que isso é tão forte hoje? Cada dia mais. Você lembra que o dinheiro é fácil. A pessoa que vende droga, ela ganha muito dinheiro. Só que ela se autodestrói facilmente. E o que eles querem? Eles querem jovens, ágeis, espertos. Pegam os laranja e aí eles viram uma cadeia. É um que ganha aqui, que ganha dali, que ganha de cá, que ganha de lá. Eu atendi no meu consultório recentemente 3 jovens. Eu sempre